Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos juntos em mais uma aula de português e hoje vou pedir para vocês pegarem os livros e colocar na página 135. Como proposta de atividade, a gente vai fazer essa parte do livro que vocês sabem que eu adoro trabalhar, que é chamado Atitudes para a Vida. Então, acompanhem a atividade nas páginas 135 e 136. Lembrando que não é para fazer, nós não vamos trabalhar nem a terceira e nem a quarta questão, apenas a primeira, segunda, terceira, quinta e sexta, certo? Então vamos lá. Eu vou ler aqui vou ler as questões com vocês, certo? Fazer alguns comentários para ajudá-los na hora de responder a atividade de vocês, certo? Então a intenção aqui é levá-los a refletir sobre o assunto, tá? Falar sobre alguns pontos, esclarecer outros, para ajudar vocês para fazer uma atividade com mais clareza, tá bom? Então vamos lá. Esforçar-se por exatidão e precisão. Diariamente, em várias situações, precisamos ser exatos e precisos no que queremos dizer para que a comunicação se estabeleça de forma efetiva. Isso acontece ao expressarmos uma opinião ou esclarecermos uma dúvida, por exemplo. Para garantir clareza e objetividade ao texto, provavelmente você se esforçou por exatidão e precisão na produção de seu verbete de enciclopédia, não é mesmo? Pensando nisso, leia o trecho a seguir. Prova de habilidade. Em sua obra literária Ensaios, o filósofo inglês Francis Bacon, 1561 a 1620, escreveu: a leitura faz do homem um ser completo. A conversa faz dele um ser preparado, e a escrita o torna preciso. É a escrita que torna o homem ou a mulher precisos, porque esse tipo de comunicação requer clareza, exatidão, nitidez e, portanto, um nível de atenção e preparo para que a compreensão de quem nos lê aconteça sem tropeços ou armadilhas negativas. Esse trecho que a gente acabou de ler, ele pertence a Maurício de Souza e Mário Sérgio Cortella, né, do título do livro Vamos Pensar um Pouco, lições ilustradas com a Turma da Mônica, certo? Aqui o ano, né, da editora, o nome da editora, o ano de 2017. Só que aqui, gente, eu vou disponibilizar para vocês um texto que ele só está disponível no livro do professor, certo? Só que eu acho muito interessante que eu apresente esse texto para vocês, certo? Então, vou mostrá-los aqui. Prova de habilidade. Em sua obra literária, Ensaios, o filósofo inglês Francis Bacon escreveu: a leitura faz do homem um ser completo. A conversa faz dele um ser preparado e a escrita o torna preciso. Qual a intenção de Francis Bacon com essa sentença? A leitura faz o homem um ser completo porque o instrui, orienta e oferece um repertório de conhecimentos. Impede que essa pessoa sofra de uma rarefação intelectual e se torne medíocre. A conversa faz de um homem um ser preparado porque demonstra aquilo que sabe e ele pode ter uma contraposição que vai permitir-lhe verificar se está certo ou não. Melhor ainda, incorporar ideias em que não houvera ainda pensado. Mas é a escrita que torna o homem ou a mulher precisos, porque esse tipo de comunicação requer clareza, exatidão,
nitidez e, portanto, um nível de atenção e preparo para que a compreensão de quem nos lê aconteça sem tropeços ou armadilhas negativas. Francis Bacon está certo. A habilidade tem que ser provada, e a escrita prova a habilidade de um ser. Não é casual que ele tenha sido o grande inspirador da frase "saber é poder". E vamos às questões. A primeira questão está falando, o título do texto é prova de habilidade. A que habilidade o texto está se referindo? Vamos lembrar do que a gente acabou de falar. A gente está falando de qual habilidade aqui? Lembrem que o que a gente acabou de discutir é justamente sobre a habilidade da escrita, né? A habilidade de escrever, certo? A segunda questão, você já precisou comunicar algo por meio da escrita, mas não foi compreendido? Qual foi o desfecho dessa situação? Compartilhe essa experiência com os colegas e o professor. Então, o que essa questão está querendo dizer? Em algum momento vocês tiveram que mandar uma mensagem, né? Pode ser pelo WhatsApp, né, SMS ou até escrito mesmo, mas vocês não foram compreendidos porque talvez vocês não tenham se expressado direito e aconteceu que a pessoa não entendeu ou a pessoa entendeu de um outro jeito? Se sim ou se não, você vai descrever aqui, certo? E também, né, qual foi o desfecho da situação, como foi que se resolveu, se você teve que ligar para a pessoa e dizer o que foi que você quis dizer, enfim, você vai falar aqui, certo? A terceira questão, ao ler... Perdão, gente, já ia lendo aqui com vocês, eu acabei de falar que a terceira e quarta questão não é para fazer, tá? Vamos fazer só a quinta e a sexta aqui. Vamos ver aqui, ó. Para um texto ser bem compreendido em sua totalidade, não basta que um leitor seja habilidoso. É necessário que o autor tenha elaborado seu enunciado de maneira clara e coerente. Lógico que as pessoas que têm mais habilidades na leitura, de interpretação, né? É ótimo, ajuda bastante. Mas também não adianta o aluno, o leitor, né, a pessoa que está lendo o texto, ser muito bem desenvolvido, ter grandes habilidades, se o autor não escrever o texto dele com clareza, porque o autor pode escrever aqui, falar sobre um assunto, mas falar de forma muito bagunçada, muito confusa, faltando informação, bagunçando informações, então não vai depender só do leitor, tá? Mas também depende muito do autor do texto, tá? Como vocês viram aqui, é preciso que ele expresse o que ele quer falar de maneira clara e coerente, certo? A quinta questão vai falar o seguinte: em sua opinião, o que é necessário para desenvolver a habilidade da escrita? Qual que o passo a passo que vocês acham que é necessário que uma pessoa faça para que ela escreva muito bem? Vamos imaginar, antes de ser escritor, o que a gente é? A gente é leitor. Então, todo escritor, antes de mais nada, ele é um leitor. Então, a gente só consegue desenvolver grandes habilidades na escrita se a gente lê bastante e também se a gente comunica, se a gente se articula, a gente fala, a gente se expressa com clareza, certo? Então, tudo isso vai contribuir para que você tenha uma escrita bastante habilidosa, certo? Então, como vocês estão vendo aqui na página 136, nós temos o seguinte: quanto mais praticamos algo, mais habilidosos seremos. E com a leitura e a escrita é a mesma coisa. Então, quanto mais se escreve e se lê, mais se aprende a escrever e ler melhor. O resultado disso são textos cada vez mais claros, exatos e precisos. Então, a gente pode levar isso aqui, essa discussão, também para a nossa disciplina de redação.
Então, quanto mais a gente pratica a redação, mais a gente escreve, mais a gente vai exercitando isso, melhor a gente vai ficando. Então, melhor vai ficando a qualidade dos nossos textos, das nossas produções, certo? A sexta questão está falando o seguinte: em que outras situações fora da escola poderia ser importante pensar e comunicar-se com clareza? Bom, o que a gente precisa entender é que, independente de ser dentro da escola ou não, em todos os ambientes que a gente frequenta, em todas as nossas relações, das relações da escola, relações familiares, as amizades, as relações amorosas, certo? Tudo é preciso que a gente se expresse com muita clareza, que a gente sempre deixe claro aquilo que a gente acha, que a gente pensa, que a gente está sentindo e conseguir expressar isso, certo? Imagina que você está na calçada da sua casa e uma pessoa tá passando e ela te pede uma informação. Exemplo: ei, onde é que fica o Baratão do Curió? Exemplo. E você vai, por mais que você saiba, né, onde fica esse lugar, por mais que você saiba como você chega lá, como é que você vai conseguir explicar isso a uma pessoa? Então, é por isso que a gente precisa exercitar isso, falar de forma clara. Não, ó, você vai aqui andando direto, mas na segunda rua tu vai entrar à direita. E na próxima esquina, à esquerda, você entra. Então, até para isso, a gente precisa se expressar melhor, porque tu vai andando aqui, aí tu vai ver uma casa e tu vai se bagunçar, tu não vai conseguir explicar como é que essa outra pessoa que te pediu informação, ela vai entender o que você disse? Ela não vai entender, certo? Então, dependente do ambiente que a gente esteja, da relação, em qualquer ambiente, a gente precisa saber se comunicar com clareza, certo? Então, meninos, fiquem aí com vocês a reflexão dessa aula, certo? Porque essa parte do livro é justamente para isso. Essa Atitudes para a Vida é justamente para fazer a gente se questionar sobre várias coisas da nossa vida, certo? E como a gente viu agora, a gente viu sobre a importância, né, de saber se expressar, se comunicar com clareza, né? A gente sabe que a gente só consegue isso lendo bastante, exercitando, escrevendo, conversando, certo? Então, lembrando que você vai fazer atividade somente resposta no seu caderno e não esqueça de me enviar a atividade lá pelo Google Classroom, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem uma mensagem que eu estarei respondendo vocês para tentar ajudar, certo? No mais, fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!